7 horas, 10 minutinhos. Outra situação também muito triste e muito revoltante. Uma mulher, gente, foi flagrada furtando produtos de uma loja aqui no centro de Uberlândia. E para mim, para você de casa, eu tenho certeza que também vai concordar. Sabe o que é pior? O que causa mais revolta ainda, gente, é que essa mulher usou crianças durante o crime para evitar chamar a atenção. Inclusive, uma dessas crianças chega a colocar peças de roupa dentro da mochila. Vamos assistir. O flagrante de uma criança furtando a loja onde trabalha esta vendedora, que preferiu não se identificar, resultou numa mistura de sentimentos, pois havia ainda outra menor acompanhando a cena, quando a responsável por elas também cometia o crime. Revolta porque incentivando crianças a roubar, né, é difícil, é muito difícil. E eu fiquei nervosa, eu fiquei muito com raiva na hora, sabe? Porque não sei se é mãe, o que ela é, né? Mas fazer isso com a criança. Eu nem dormi, tipo assim, eu fiquei muito chateada. Nossa, tipo assim, o dia acabou pra mim. É muito chocante. Essa cena foi muito chocante. Os furtos ocorreram no último dia 27 por volta das 2 horas da tarde em uma loja no centro de Uberlândia. A funcionária acredita que uma outra mulher tenha agido de modo a tirar a atenção dela no momento em que os produtos eram furtados, colocados em sacolas. Chegou essa moça até mim, com, não sei se é mãe dela, e mais 2 crianças menores, perguntando se tinha um sapatinho da numeração 13, da numeração número 13. Eu falei para ela que não tinha essa numeração, que a numeração que eu tinha era a 14, né? Só que ela queria uma cor de sapato que não tinha na loja. Aí ela ficou, tipo, me enrolando pra tirar o foco, né? Onde que essa senhora chegou até o caixa, abriu a gaveta, até o balcão onde que tava a tiara, né? Abriu o balcão, pegou uma tiara e colocou dentro da bolsa. Depois a criança menorzinha, que eu não sei se era menino ou foi o menino, que chegou também e abriu e furtou um lacinho de cabelo. Certo, até aí tudo bem. No momento em que a senhora estava no fundo da loja, ela estava dando os vestidinhos. E a criança estava junto, as 2 crianças veio no fundo também junto com ela. Mas estava tipo olhando lá no fundo para ver se eu estava olhando para cá. Né? E a moça de vestido vermelho estava tipo me entretendo, né? Perguntando umas coisas que eu não tinha para tirar minha atenção. Nesse momento em que eu estava atendendo outra cliente, antes dela chegarem na loja, ela foi no fundo, depois ela voltou. Quando ela voltou, a mãe dela, não sei se é a mãe dela, pediu para ela voltar, né, e perguntar outra coisa. A criança menor, né, pegou um vestidinho, veio pro lado aqui do fundo da loja e colocou dentro da sacola. Ele tava tipo meio que nervoso, né, abria a sacola e o vestido não queria entrar, né. Aí depois a mãe olhou o vestido também e furtou outro vestido. Aliás, eu não sei se é a mãe dele, né. O promotor de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público de Minas Gerais explica que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a menores de 12 anos apenas a aplicação de medidas de proteção. Não podem ser punidos. E quanto à mulher, a pena pode variar de 6 meses a 4 anos. A avaliação é caso a caso, vai depender da situação. O simples fato de uma pessoa adulta, no momento da prática de um crime, estiver se fazer acompanhar de uma criança ou de adolescente, essa situação é apta a caracterizar o crime de corrupção de menor previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Não é? Quando a lei estabelece a pena de reclusão, significa o reconhecimento de que o ato é bastante grave. Há também um outro crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é submeter criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, mas o simples fato de se fazer acompanhar de uma criança ou de um adolescente na prática de crime, criando, portanto, uma situação de vexame, de constrangimento, também é suficiente para caracterizar um outro crime também previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, ou seja, um é reclusão, ou seja, ao reconhecimento do Congresso Nacional de que é uma conduta muito grave, e neste outro caso, ao reconhecimento
conhecimento que, embora se trate de crime, mas não é tão grave, por isso que fala em detenção. E se a mulher for mãe das crianças, pode até perder a guarda dos filhos. Os pais, ou o pai ou a mãe, estejam num determinado estabelecimento cometendo um crime, ainda que este crime não venha a ser consumado, ou seja, que o autor venha a ser preso, ainda em flagrante, sem sair daquele estabelecimento, acompanhado de uma criança, de um adolescente, no caso de pai e de mãe, a possibilidade também de uma ação chamada de destituição do poder familiar, proposta pelo Ministério Público, junto à Vara da Infância e Juventude, com o objetivo de quê? De retirar o poder de pai e de mãe em relação àquela criança, em relação àquele adolescente. Esta loja de roupas infantis existe há mais de 10 anos. E o que motivou a proprietária a divulgar o caso é o fato de ter crianças envolvidas no furto. Nem mesmo as 4 câmeras de segurança instaladas aqui inibiram o crime. E eu olhei para a arara onde que o vestido vermelho foi furtado. Eu vi que o cabide estava vazio, né? Aí eu fiquei pensando, falei, mas tinha mais vestido aqui, né? E eu olhei na outra arara também, onde que foi furtado outro vestido, que era azul com branco. Aí eu falei, foram 2 vestidos furtados. Aí foi quando o rapaz chegou e eu comuniquei a ele que tinha que ver nas câmeras, porque foram furtados 2 vestidos, né? Aí foi onde que a gente descobriu que foi furtado 2 vestidos, uma tiara de cabelo e mais um lacinho. Ainda segundo o promotor, a punição de adultos em casos assim também vai depender se é uma situação recorrente ou não e deve ser levada em consideração as condições dos acusados e até mesmo das crianças, sem contar o reparo aos danos causados ao estabelecimento onde o crime aconteceu. Nesta loja, por exemplo, o prejuízo estimado é de R$ 350. Dentre as penas previstas na legislação penal, a reparação do dano. Qualquer crime, naturalmente, traz um dano. Mesmo aquele crime, por exemplo, contra a honra, que não chega, por exemplo, trazer um prejuízo patrimonial, no caso do crime de furto, há o prejuízo patrimonial, mas nos crimes contra a honra, por exemplo, a pessoa que fale mal de outra. Então, nesse caso também, além da pena em si, a punição, a sanção penal, a pessoa pode ser obrigada também a fazer uma reparação, não é? A título de dano moral. Pena de multa e a reparação do dano. O que a vendedora espera é, além da punição de quem deu esse mau exemplo flagrado por câmeras, que haja principalmente a proteção destas crianças. Essa mulher não pode continuar fazendo isso. Ela tem que levar uma punição, né? E as crianças também, que educação é essa? Que não sei se é mãe, se é vó, o que é. Tá dando para essas crianças, não existe. Espero que ela pague, né? Pague pelo que ela fez e pare de fazer isso, né? Que ela leve uma punição que vale a pena. Ela cair a ficha, e se as crianças também for dela, que o conselho tutelar, né, haja também. Tomara que seja identificada, né? Se você conhece, se você tem qualquer informação, avise a polícia, ligue para o 190, não precisa nem mesmo se identificar.